Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thiago e no vídeo de hoje eu vou contar como eu passei na PM São Paulo com apenas 2 meses de estudo, quais foram os meus métodos, como foram os meus estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, compartilhe com os colegas, siga a gente lá no Instagram. Roda a vinheta! Foco, um objetivo pra alcançar, força, pé não quer e fé, me manter de pé. Enquanto eu progresso, eu preciso de foco, força e curto Charlie Sheen, mas prefiro champanhe. Como eu disse no vídeo anterior, era o meu primeiro concurso. Eu me inscrevi nos 45 do segundo tempo, já pela minha idade, que eu tinha 30 anos, faltava 1 semana e meia aí para acabar o término das inscrições, quando eu me dei conta que eu tinha apenas 2 meses para estudar, me vi totalmente perdido. Foi quando a Mayumi, a minha sobrinha, teve a brilhante ideia e falou: Thiago, me empresta o seu notebook e eu faço o download de algumas videoaulas para você, deixa que eu leio o edital para você, vai vendo. E foi assim que foi feito. Ela baixou os vídeos para mim, eu peguei e fiquei na mamata, não tinha lido o edital. Gente, importante, leiam o edital de cabo a rabo, conheçam o seu edital, é muito importante. Pois bem, comecei a assistir os vídeos, tava tudo ótimo, tudo beleza, agradeço muito pela ajuda, mas aí eu resolvi ler o edital. E quando eu fui ler o edital, passei pela parte do exame médico, que foi desesperador, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Entrei em pânico quando eu li a parte do exame médico. Todo mundo que presta o concurso pela primeira vez acaba se espantando com a parte do exame médico. Pois foi lendo o edital que eu me dei conta que faltavam alguns vídeos, algumas coisas que eu teria mais dificuldade. Foi quando eu fiz o download desse programinha aqui, um programinha excelente. Você pode só baixar o áudio dos vídeos se você quiser, colocar no celular e escutando no ônibus, onde você estiver, na rua. Mas eu fiz o download dos vídeos e eu vou falar para vocês já o porquê que eu fiz o download dos vídeos e porquê que eu estudei por vídeos, por videoaula. Na época eu não tinha internet em casa, então o que eu fazia? Eu baixei o programinha no computador do serviço que eu trabalhava, e comecei a fazer o download dos vídeos lá onde eu trabalhava, punha num pendrive, trazia embora e assistia aqui em casa na medida do possível, nos horários que eram. Às vezes eu ficava até 1h30, 2 horas assistindo vídeo. Por que que eu assistia videoaula? Cada um se conhece e eu tenho muita dificuldade em gravar aquilo que eu tô lendo. Eu tenho muita dificuldade de concentração, qualquer barulho acaba me distraindo. Eu fico pensando na morte da bezerra, como o professor na época de escola acabava falando para mim. Enfim, eu me distraio com muita facilidade. Então, eu assistindo videoaula, eu vou anotando tudo que está sendo falado. E ainda, por cima, as partes mais importantes, eu pego o marca-texto e grifo. Então, eu assisti os vídeos com muita calma, vídeos de 40, 50 minutos, até 1h30. E eu pausava o vídeo, anotava sem pressa nenhuma. Mesmo assistindo os vídeos depois, teve vídeo que eu assisti 4, 5 vezes e foi fundamental para a memorização do conteúdo. Então esse foi um dos meus métodos de estudo. Eu estudei por videoaula anotando, porque aquilo que você anota, pelo menos aquilo que eu anoto, que eu estou ouvindo, eu gravo com muito mais facilidade. E foi assim que eu estudei. Tanto que está aqui o meu caderno. Eu tinha um caderno aqui, por exemplo, eu copiei algumas questões de matemática, já vou falar sobre a matemática, vou falar de cada matéria um pouquinho. E fui indo, aqui tem a parte de história, fui escrevendo texto mesmo, galera. Aquilo que eu julgava mais importante, aquilo que os professores passavam via PowerPoint. Importante, galera, se você não quiser baixar o programinha que eu deixei aqui do lado, eu vou deixar o nome de todos os vídeos que me ajudaram aqui embaixo na descrição. Você pode estar fazendo o download através do programa, ou se você não quiser, pode simplesmente assistir no YouTube, porque estão todos disponíveis no YouTube. No meu caso, eu fiz o download para assistir em casa porque eu não tinha internet em casa. Mas eu aconselho você fazer o download e assistir offline, porque quando você assiste, você estuda com a internet conectada, é complicado. Começa a chegar mensagem de Instagram, de WhatsApp e você acaba se distraindo. Olha, era bem difícil, apesar de eu não ter filhos, era uma correria por conta do trabalho e tudo. Então, nos intervalos do trabalho, eu trabalhava de vendedor numa loja de pisos, e nos intervalos, quando não tinha nada para fazer, não tinha cliente na loja, eu tinha deixado já minhas coisas tudo em ordem, minhas planilhas, eu ficava fazendo prova. Esse é um método muito importante de estudo. A prova foi aplicada pela VUNESP, então eu fiz o download. Se você não achar para fazer o download,
Eu vou tentar achar e deixar o link na descrição do site onde faz download das provas anteriores. É muito eficaz você estudar por provas anteriores. Primeiro eu fiz uma prova, se eu não me engano, de 2015 e fui péssimo. Eu acho que eu acertei umas 2 questões de matemática só. Infelizmente, eu não aproveitei a minha época de escola, eu sempre fui péssimo em matemática, sempre detestei matemática, sempre tive muita dificuldade. Por que eu fiz uma prova sem antes estudar? Para ver como é que eu estava e para ver naquilo que eu tinha mais dificuldade. Na matéria que eu tinha mais dificuldade, obviamente seria matemática, mas eu vi que outras matérias seriam importantes estudar também. Então fica a dica para vocês aí, galera. Façam as provas anteriores dos anos anteriores. Conheçam a banca aplicadora do concurso. No caso, eu fui conhecer a VUNESP. Eu não baixei só provas da Polícia Militar, eu baixei provas da VUNESP de auxiliar administrativo, de diversas áreas. Como eu disse, se você não achar as provas para download e não quiser, manda um e-mail para mim, chama lá no direct que a gente arruma um jeito. Eu tento mandar essas provas em PDF com gabarito para você. Vou falar um pouquinho de cada matéria. Vamos começar por português. Nesse edital 232119, foram 20 questões aplicadas na área de português. Eu sempre tive um pouco mais de facilidade na área de português. Os vídeos que eu baixei de português, na verdade não foram foi um vídeo e esse vídeo para mim bastou, porque o professor ele falou algo muito importante. Ó, Bizu, para prestar um concurso, você não precisa entender a regra, no caso de português. Você precisa saber a regra. Você precisa saber a regra para aplicar na prova, você não precisa entender, porque se você for estudar para entender, você vai demandar muito mais tempo. Se você tiver tempo, ótimo, mas eu não tinha, eu tinha apenas 2 meses. Então o que ele falou foi fundamental, eu precisei entender saber a regra e não entender a regra. Boa parte da área de português na prova da PM é muita interpretação de texto. Mas eu sempre tive um pouquinho mais de facilidade na área de concordância, nominal, verbal. Então eu fui procurar estudar mais vírgula, crase, né? E a interpretação de texto é aquilo, pessoal, uma dica. Não tem um método para você... Tem algumas dicas na internet que você pode encontrar sobre como interpretar melhor o texto, mas no meu caso eu tinha pouco tempo, como eu disse. Qual que é o segredo? Você ler com muita atenção e grifar as frases, as partes, os parágrafos mais importantes que você julgar no texto. Vai lendo e vai grifando. Tanto para português como para matemática também serve. Multiplique 2 vezes 2, você vai grifando aquilo que é mais importante e automaticamente seu cérebro vai assimilando. Foi assim que eu fui fazendo em português. Eu fui lendo, fui grifando, a hora que chega na pergunta você está muito mais familiarizado com o texto e se concentra ao máximo ao texto. Até porque você não tem muito tempo de ficar relendo. A prova é um período curto, apenas 4 horas para 60 questões e mais a redação dissertativa. Vamos para a matemática. As pessoas que eu vou citar ou que eu citei nesse vídeo, eu não tenho parceria alguma, é exclusivamente para ajudar vocês, esse é o objetivo do canal. Pois bem, eu fiz o download de vários vídeos do pessoal do Matemática para Passar, o Marcão. Eu entendia muito bem o que ele explicava. Eles vendem um curso para você entender, eles chamam um método para a resolução dos problemas, que é o método MPP. Eu não entendi muito bem o MPP, mas eu criei o meu próprio desenvolvimento. Eu comecei a desenvolver o meu próprio método para resolver as questões de matemática, porque na prova da PM grande parte das questões de matemática envolve muita lógica, então você tem que pensar muito. Procure fazer muitas questões de lógica que vai te ajudar, treinar o seu cérebro. Mas o pessoal do Matemática para Passar é fenomenal, eu espero que vocês gostem, pelo menos para mim, me ajudou muito a assistir os vídeos que eles disponibilizaram, né, no YouTube. Na prova de matemática, no meu edital, foram 14 questões de matemática no edital 232119. Já na área de conhecimentos gerais, que envolve geografia, história do Brasil, história geral, dê uma olhadinha lá no seu edital, que está falando tudo detalhadamente. Na parte de conhecimentos gerais, se englobam 14 questões, né, com várias matérias juntas, como eu disse. Atualidades, história geral, história do Brasil, geografia, é muito importante você estudar isso. Eu vou deixar alguns vídeos aqui, como eu disse, que me ajudaram muito. Alguns vídeos que eu estudei foram disponibilizados pelo pessoal da Nova Concursos. As aulas de história, acho que se eu não me engano a professora Silvia Helena
eu entendia tudo, o conteúdo que ela passava, gostei muito das videoaulas dela, né? Me ajudou muito. Depois você vai ter as noções básicas de informática. No meu edital foram 6 questões de noções básicas de informática. O que eu fiz? Eu não foquei muito nessa área, eu foquei mais no que eu tinha dificuldade, que era a matemática. Porém, eu assisti um vídeo do Windows 10, né, porque tinha algumas modificações, mas é meio complicado você estudar a fundo tudo que o edital cita para conhecimentos de informática. Noções de administração pública. É muito complicado estudar essa área porque você tem que decorar muito. Eu assisti uma videoaula 2 vezes, não me lembro se me ajudou ou não me ajudou na prova, mas é uma área complicada para você estudar, para você investir tempo nisso, porque no meu caso eu tinha apenas 2 meses, então não investi muito tempo nessas áreas, eu investi tempo foi na matemática. Mas se você tiver mais tempo para estudar, vale a pena você se aprofundar um pouquinho mais aí tanto na informática como nas noções de administração pública. Bom, a redação, a temida redação. Eu baixei 2 vídeos de um professor fenomenal, tá aqui embaixo na descrição, me ajudou muito. Eu sempre tive uma certa facilidade para escrever, para colocar no papel. Eu sou um pouquinho diferente de algumas pessoas porque eu tenho dificuldade em parar de escrever. Algumas pessoas têm dificuldade de colocar no papel. Então, a minha dificuldade foi reduzir o número de linhas, para não ficar com muita, mas também não ficar com pouca. Então, eu consegui fazer uma redação dissertativa que ficasse ali nas linhas intermediárias que eles precisavam. Se você quiser, me chama no direct, manda um e-mail para mim. Se você quiser, eu te mando a cópia da minha redação que eu fiz. Depois, num outro vídeo, eu vou falar qual foi a nota da minha redação. Eu te mando a cópia para você ter uma ideia, porque é bom você redações que tiveram uma nota considerável. Eu fui procurar redações com nota boa, nota máxima no Enem, ajuda muito também. Mas a maneira que esse professor ensina a você colocar no papel, a você organizar a sua ideia, você consegue desenvolver facilmente qualquer tema com as dicas que ele dá. Então, gente, assistam os vídeos desse professor. É um carequinha, tô quase chegando aí na onda dele de ser careca, tô perto. Mas é muito importante, foi muito satisfatório assistir a aula dele, me ajudou muito de verdade, espero que ajude você também. Bom, então eu comecei a refazer as provas, porque eu já não lembrava mais qual questão era certa, qual que não era, porque de tanta coisa que você estuda você acaba esquecendo. Comecei a refazer as provas e vi que eu tinha evoluído muito. Uma prova eu praticamente gabaritei matemática, eu fiquei muito feliz, hiper mega feliz. E eu tenho certeza que você vai ficar feliz com a sua evolução nos estudos, se você se dedicar mesmo. Aí você me pergunta, Thiago, quantas horas você estudava por dia? Eu estudava no trabalho, ia fazendo tudo que eu podia, copiando questões, resolvendo questões, procurando tirar dúvida no YouTube ou em outros sites, eu fuçava muito na internet. Então, contando com o que eu estudava no serviço, nas horas vagas que eu não tinha nada para fazer, que eu deixava o meu serviço tudo em ordem, e mais chegando aqui em casa que eu assistia os vídeos, aí eu vou colocar aí que dava de 2h30 a 3 horas por dia, era o que eu conseguia estudar. Mas você se conhece, você sabe quantas horas de estudo você precisa ter no dia e você consegue se organizar, se você trabalha, se não trabalha, se tem filho, você consegue se organizar. Não é fácil, é sacrifício. Várias vezes, vários dias eu fui bem mais da meia-noite, 1, 2, teve um dia que eu fui até 3 da manhã assistindo o vídeo. Não é fácil, se você quer algo, você tem que lutar por isso e eu tenho certeza que você vai conseguir. E no próximo vídeo eu vou contar como que foi o dia da prova, onde eu fiz a prova, quantos candidatos tinham e vou contar também a minha nota na prova e a minha nota na redação. Vou deixar aqui também um recadinho, você que quer a arte do seu quadro da PM São Paulo, me procura que eu também faço, dá uma olhadinha lá no Instagram. Por enquanto eu deixei uma arte só, mas eu vou deixar mais em destaque lá nos stories em destaque, eu vou deixar algumas outras artes que eu vou estar fazendo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, espero com todo o meu coração que eu tenha te ajudado de alguma forma. Então não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele colega que você sabe que pode ajudar ele. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, euquerosser.pm_oficial, deixa aquele joinha, tá? E no próximo vídeo eu vou estar falando a nota da prova e como foi o dia da prova, beleza? Até a próxima!